Oi, Ana, seja bem-vinda. Sextou, tudo bem? Sextou, Yara, é um prazer estar aqui. Oi, Henrique, a todos. Se vocês quiserem continuar o papo aqui, depois a gente fala. Tá muito interessante essa conversa do Lira. Eu estou aqui, ó, atenta. Eu vou passar para o Henrique para ele concluir a fala dele. Eu só queria mesmo te subir no barco aqui para a gente ficar junto, mas deixa o Henrique concluir aí a avaliação do Lira. Diga, Henrique. Então, para encerrar essa análise e a gente entrar com a Ana aqui na conversa, assim, o Lira foi o que ocorreu de pior para a política brasileira, e eu não tenho dúvida que foi o que de pior aconteceu na Câmara dos Deputados na história do Brasil. É um homem que conduziu o Brasil a essa situação de coisas que a gente está vendo hoje, levou o país de uma forma informal a essa situação praticamente de um parlamentarismo safado e velado, porque o governo federal hoje depende completamente desses achaques e dessas chantagens que o parlamento brasileiro impõe ao executivo. Então, assim, Lira foi o que houve de pior. Deu anuência a Bolsonaro para que Bolsonaro fosse o monstro que foi e o sujeito abjeto e desumano que foi durante seu governo por 4 anos, apoiou Jair Bolsonaro, botou uma camisa com o nome de Bolsonaro e subiu num caminhão de som, mesmo sabendo que é o presidente da Câmara dos Deputados e que por isso deveria ter algum respeito à liturgia do cargo, porque afinal de contas ele está aí investido de um representante que é o homem que chefia a Casa do Povo, onde estão os representantes, né, do Congresso Brasileiro formado pela Câmara e Senado, a representação política e popular, e ele ali tem um peso, há uma liturgia no cargo dele. Cagou e andou para isso, deu anuência para o Bolsonaro fazer tudo o que queria, compartilhou ali do que tinha de pior dentro da Câmara e ainda deu força para essa caterva nojenta do bolsonarismo que acabou ganhando potência porque ele permitiu que esses caras fossem potencializados, aumentou sobremaneira o poder da bancada evangélica, pautou as coisas mais abjetas. A própria matéria do Ivan, que a Yara estava lendo, mostra os retrocessos que esse cara trouxe para dentro da pauta do dia da Câmara dos Deputados e enfiando isso goela abaixo do Brasil, levando o Brasil de volta, como eu disse, para essas profundezas do medievo, totalmente na mão contrária do resto do mundo, né? Enfim, Lira é o que há de pior, levou o Brasil a esse parlamentarismo safado, imoral e informal, porque afinal de contas o Brasil segue sendo uma república presidencialista, mas que o governo precisa beijar a mão desses canais. Sem contar esses mecanismos de transferência de grana, de verba, né, as emendas PIX, do relator, etc. e tal, que ele deu uma tunada nisso de uma forma que, assim, ao contrário do que se espera, retirou transparência, não botou transparência e acabou fomentando desvios, enfim, corrupção em todas as esferas, em todas as pontas desse trajeto que o dinheiro percorre desde a União até a ponta da linha nos municípios. Lira foi definitivamente o que poderia acontecer de pior. Mas eu vou voltar lá atrás. Lembremos que o Tiririca deixou um ensinamento. Pior que tá, não fica. Fica. Muitas vezes fica muito pior. Eu não sei o que vai ser desse Hugo Mota daqui para frente, até porque é um rapazote e parece que meio inexperiente, pelo menos dentro da Câmara dos Deputados, para ocupar o posto de presidente da Câmara, é claro. Mas eu não sei se vai piorar. Mas eu sei que, assim, é muito difícil alguém conseguir piorar o que o Lira tornou, como eu disse, o pior momento da história do Poder Legislativo brasileiro. Bom, mas acabou, né? Acabou. Vou dar uma de Galvão, viu, Ana? E a gente tem boas notícias, tá? Por exemplo, eu quero ouvir, que eu sei que você quer falar de cinema, e eu acho que é um momento tão bom para a gente falar de cinema. Até o The New York Times, Ana, está apostando aí no Ainda Estou Aqui para melhor filme no Oscar. E, assim, me corrija se eu estiver errada, eu acho que, às vezes, a cultura é um espelho do que acontece no dia a dia, né? E essa retomada, o presidente Lula tem falado muito, olha, a gente organizou a casa, colocamos a casa nos trilhos e 2025 é o ano da colheita. Será que uma das colheitas vai ser esse Oscar histórico, Ana? Fala pra gente, como é que você vê isso?
Yara, olha, faço suas as minhas palavras nessa introdução, justamente isso. O que o presidente Lula falou bate total. Tinha que arrumar a casa. Durante 4 anos aí, a gente ficou sem Ministério da Cultura, chamamos de genocídio, né, da cultura, todos os projetos parados, a Ancine, enfim, agora a gente está retomando e aí está a resposta, né? Novamente, o cinema nacional no holofote. Champagne, aliás, cumprimentou a Fernanda Torres, né, quando o filme entrou em cartaz nos Estados Unidos há um mês e meio atrás, estava na fila. Champagne, que todos sabem, né, um ser político, né, um ator, um diretor muito conectado com o que está acontecendo com a pauta mundial. E essa questão de você estar posicionado nos grandes festivais de cinema. É um assunto que eu queria trazer, Yara, a importância das telas, né? É uma outra coisa que o presidente Lula, que o Ministério está muito preocupado com isso da retomada das salas de cinema, né? Porque não adianta a gente chegar a produzir, o Brasil hoje produz mais de 150 longas por ano, né? Mas eles não chegam às salas de cinema porque não tem cinemas, né? Não temos telas e a ocupação das majors, né? Dos grandes filmes, dos cinemas multiplex, aí trazendo na maior parte das vezes os filmes americanos aí que a gente, né, é obrigada a engolir. Mas com a retomada da cota de tela, que é uma política muito importante, que tem que retomar para obrigar mesmo a abrir novas salas de cinema, né? Restaurar os espaços, né? O Teatro Nacional em Brasília acabou de ser reaberto, é o espaço também para exibição de filmes. E também a Sala José Wilker, eu estou morando no Rio de Janeiro, sou da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro, foi, né, inaugurada uma sala de cinema. Mas os festivais, eles estão cumprindo essa função, né? E o ano de 2024, que está no final, né? Nessa sexta-feira, quase Natal, quase final de ano, é uma comemoração aí que a gente faz dentro da seara dos festivais, né? Eu sou diretora do Festival Internacional de Cinema de Brasília, né? O Brasil International Film Festival. Por muitas vezes fui diretora artística do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, né? Que é o principal aí palco, né, dos filmes nacionais que dialogam, que trazem pautas políticas, né, e também questionam muito a nossa sociedade, em documentários, também a presença de mulheres, indígenas. E o Festival de Brasília desse ano, eu não estava diretora artística, foi o ano passado, mas acompanhei e vi que a gente está na estrada certa. Realmente, o festival ele mostra a potência dele, é palco para esse cinema plural que a gente tem hoje. E também o que eu queria falar é sobre essa questão da agenda, né? Como que o cinema, como o audiovisual, funciona como essa ferramenta, né? Para essa grande ágora de discussão, não só no Brasil, quando ganha, né, proporções maiores, e como o filme Ainda Estou Aqui, que foi lançado no Festival de Veneza, né? E teve ali uma resposta do público gigante, sendo ovacionado por 10 minutos na sua primeira exibição. A primeira exibição do Ainda Estou Aqui foi feita em Veneza, porque é um festival né, como Cannes, Berlim, Veneza, que você tem que estar na primeira exibição, uma estreia mundial, para poder entrar numa mostra competitiva. Ganhou o melhor roteiro, mas a surpresa foi que o mundo aplaudiu. E é uma história que é universal, né? Essa questão de uma família ser sequestrada, né, de um sequestro, um desaparecimento, a ditadura no Brasil, ser colocada para todos, né? Qual é a reparação que o Brasil vai fazer agora, né? Então existe uma cobrança do mundo hoje a partir de um sucesso, e aí vai indo, aí os festivais começam a pedir o filme, a campanha começa, a Vanity Fair dá uma capa, você tem a história da Fernanda Montenegro, quem lembra que ela concorreu a melhor atriz, na época até foi a Lauren Bacall, que era uma das mestres de cerimônia, que me falou, eu conheci a Lauren Bacall antes de morrer num outro festival que eu trabalhava em Estocolmo, ela falou assim, foi um absurdo a Fernanda Montenegro não levar o Oscar no momento tão importante para o Brasil, para o cinema brasileiro, para a interpretação, e perder para Gwyneth Paltrow, né, com Shakespeare in Love na época. Mas essa atenção volta com uma certa, eu vou falar,
um primor ser um cinema que fala todas as línguas, que é o cinema do Walter Salles, né? O que eu vejo ali é isso. Está falando de uma pauta de reparação, de pessoas que foram, né, torturadas, mortas, desaparecidas, só com a Comissão da Verdade que começa, né, a ter a Eunice Paiva só recebe o certificado de óbito do marido, mesmo sabendo o que estava acontecendo, né? Muito tempo depois. Então, essa maneira que o Walter Salles conta essa história, trazendo esse universo do cinema também, sem aquele melodrama, você chora o filme inteiro, vocês viram, né? Ana, Não tem eu como. assisti no dia que o ex-presidente publicou aquele artigo na Folha. Eu estava muito revoltada, eu estava muito Nossa, sensível. foi naquele dia. Gente, eu soluçava, Ana. Foi ainda bem que eu não precisava tava ler aqui, né? legenda. Mas continua, eu só queria, porque eu realmente caí no chão. Foi o artigo mas que ele assim, pediu para que a gente aceitasse a democracia, né? Exatamente. Aí no dia seguinte descobriram que ele e o pessoal dele tinha mandado matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre. foi tudo na semana. Isso. Prossiga, Ana. Então, esse inconsciente coletivo, né, Yara, né, Henrique? Você, assim, quando você traz um filme que essa coisa de mexer, né? É igual a pandemia. A pandemia não foi no Brasil, não foi aqui do lado, e falando que a gente não tinha que tomar vacina, que tá tudo bem, o mundo inteiro ali, as máscaras caindo, né? Dos governos, dos ditadores, querendo que realmente todo mundo negasse aquilo. Mas quando as máscaras caem, né, e você tem o inconsciente, você começa a ter uma certa transformação. E o cinema, ele tem essa característica de realmente, mesmo que você não tenha feito um documentário, mas você traz uma história que aconteceu, como As Mães de Maio, vários filmes argentinos, que mexiam muito, né? Em várias questões, aparecia ali a questão de novo das Mães de Maio, dos voos da morte. Então, podia ser ficção, O Segredo dos Seus Olhos? Sim, não, pode, mas aconteceu. Então, é uma maneira de você aproximar, sensibilizar, trazer todas as nuances, dar essa tona, né? Vamos, né, mergulhar em histórias, e as histórias contadas com essa magnitude, com essa força, com esse... É um maestro, né? O Walter Salles, realmente, ele sabe fazer cinema. E o acerto de estar com a Fernanda, né? Com a Fernanda Torres ali, no seu melhor momento, né? De entrega mesmo, que também tem essa cumplicidade, desde o Terra Estrangeira. Tem um filme que eu gosto muito dela, não sei se vocês assistiram, chama O Último Dia, que é passado um ano novo em Copacabana, que é um filme do Walter Salles, chama O Último Dia. E tem até o enquadramento da Eunice, que é o mesmo contraplogia, a mesma cena do espelho, é o mesmo enquadramento que tem no Último Dia, de 20 e poucos anos atrás. Então, essa questão do tempo é um filme, assim, muito delicado, um filme pequeno, de um baixo orçamento, mas é um filme que fala, assim, do vazio, da solidão, no meio de uma Copacabana, num processo muito difícil de um país, né, em frangalhos, um país, né, que se tem um plano Collor, tudo aquilo, mas é o que está acontecendo, né? É a solidão, é a falta de perspectiva. E a Eunice também, ela está numa solidão, não poder, né, compartilhar com a família. Então, o que a Fernanda Torres traz nessa história, eu acho que, além de trazer a Eunice, né, uma mãe de família, e como tantas as mães que perderam filhos, maridos, e foram, né, tolhidas, foram sequestradas, não puderam continuar a viver, né, ou viver sem saber o que vai, né, o que vai ser do país, dos filhos, do mundo, e de não poder falar, né, mais, e está dentro de uma ditadura, está presa, né, tá encarcerada, né, isso, é justamente essa questão que a gente vai e volta na história do nosso país. E o nosso país e o nosso complexo de vira-lata, que a gente não sabe fazer cinema, que a gente não chega no Oscar, né? Então, essas histórias universais, como Central do Brasil e Ainda Estou Aqui, colocam o Brasil realmente, e Cidade de Deus, né? E outros filmes também, o Glauber Rocha, na época, coloca o Brasil na pauta, nos holofotes. Por quê? São filmes que eu estava falando, não apelam para o melodrama, ou só imagens impactantes da tortura. Tanto que o Marcelo Rubens Paiva já falou, né, o Walter Salles, que eles optaram por não mostrar cenas de tortura.
A gente escuta a música, a gente sabe o que aconteceu. Não precisa, né? Uhum. E dói até mais. São esses os ingredientes, né? O que o cinema que fala todas as línguas, o cinema de entretenimento faz, né? Ao trazer isso. E aí a Fernanda Torres, né, teve que justificar, falar até um pouco ridículo algumas perguntas da Vanity Fair, né? Aquela revista super cult, aclamada. Então é uma questão de nipple, como que era nipple baby, o nepotismo de família. O teu pai é ator, tua mãe, entendeu? E ela teve esse lugar. Não sei se você chegou a ler, Yara. Não, eu não cheguei. Eu não cheguei a ler essa daí. Eu li mais o New York Times mesmo, que estão celebrando. E assim, sabe o que me chama a atenção, Ana? Às vezes as coisas se conjugam, né? Não sei se o Henrique também concorda comigo. Por tudo que está acontecendo nesse país, eu sou daquelas que acho que a gente tem uma fatura em aberto com a memória, a reparação desse país. A reparação. Isso, e o filme, ele vem para poder, né? Mais que seja é uma história de classe média, é uma história de pessoas. É uma história de uma pessoa que viveu aquilo. Assim, eu acho que as pessoas surtam quando elas começam a querer, é uma questão de classe. Não, é uma questão de país, de memória, de verdade. Uma questão de país e de memória. E foi num momento, né, que, poxa, vamos fazer um retrospecto, Ana, de novembro, tá? Segunda quinzena de novembro para cá, o que nossa democracia teve que enfrentar? O nosso presidente, às vésperas de receber líderes do mundo inteiro, um bolsonarista de cosplay, de coringa da carreta furacão, se explode. Passou pelas equipes que estavam ao vivo e explodiu. No dia que ele está encerrando um momento histórico com aquela aliança global contra a fome, ele descobre que planejaram o assassinato dele. Sabe? E aí o Ainda Estou Aqui vem para a gente ter esse lufo de arte, mas de realidade, de história. E aí eu queria saber, mostra a importância política da arte, a importância política da Lei Rouanet, da Lei Paulo Gustavo, esse mito absurdo de que é mamata. Não é mamata, é economia criativa, é a economia que praticamente move o mundo, sabe? O cinema, Rolling Stones, a moda, né? E aí eu acho que é um tapa de luva de pelica, como dizia minha mãe. O que você acha, Ana? Exatamente. Eu vou voltar para o 8 de janeiro, né? Quando a gente é atacado ali, e os acampamentos, eu até estive aqui com o Miguel, a gente falou, eu estava em Brasília, né, os acampamentos ali crescendo, pedindo golpe, pedindo realmente intervenção militar na nossa cara. No 8 de janeiro, eles entraram ali. Então, essa questão toda de você chegar na semana do filme, G20 social, né, numa aliança contra a fome e a desigualdade, com o mundo inteiro olhando para a gente, né? Você tem ali aquele atentado. Aí depois você descobre que realmente, né, naquela semana também, que aquele golpe estava todo arquitetado. E o filme, é o que você falou, esse poder independe se é um filme falando da classe média, se é um filme falando de quem, nos nomes, não são nomes, né? São famílias, são pessoas, são histórias que foram dilaceradas, cortadas, apagadas. Pessoas, né, que desapareceram. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de fomento, de festivais, de economia criativa, e essa retomada dos festivais, eu estava começando a falar, a gente foi falado Ainda Estou Aqui, mas a importância dos festivais de cinema, né? O Festival do Rio esse ano estava assim, com um poder assim político de filmes nacionais, de debates, assim, de colocando mesmo as histórias ali, e quem está por trás dessas histórias, de coletivos, de grupos LGBTQIA+, de mulheres que não tinham como fazer filmes, né? E isso tudo junto fomenta o quê? Telas para os filmes, capacitação de pessoal, imprensa, todo mundo trabalha junto e leva a pauta nacional, as histórias todas, porque Darcy falava isso, a gente tem muita história, falta gente para contar. Então, o cinema, o audiovisual, os livros, tudo isso, você coloca o quê? Né?
as histórias, você tem lugar para contar essas histórias. E essa questão da reparação, né, a gente, Henrique, eu acho que, assim, é urgente, né, desde a Comissão da Verdade, quando vem à tona agora, apagam a nossa memória, querem apagar, né, feita assim, em massa, uma doutrinação para que a gente não tenha, né, desde a ditadura, os Estados Unidos põe dinheiro aqui para quê? Da Rede Globo, tudo isso, a máquina toda, para que a gente não pense, não tenha cinema, né, não tenha acesso à cultura, como a política na Argentina, de leitura nas escolas naquela época, né, quando termina o governo militar. Foi diferente aqui no Brasil. Aqui foi injeção grande para a alienação, até chegar a democracia, até chegar o Lula. Quanto tempo que a gente ficou? Né? Então, assim, foi ontem que aconteceu, mas apagaram uma memória de várias gerações, e minha filha de 15 anos foi assistir o filme, ela virou, sim, ela falou assim, nossa mãe, quem fala bem do Bolsonaro devia assistir esse filme, né? Entendeu? Quem não sabe, né, o que aconteceu. Então, olha só, e ter 2,5 milhões de espectadores, e vai chegar mais agora com a campanha, né, do Globo de Ouro e do Oscar, olha como é importante. Verdade. A gente pode falar em casa, né? Exatamente. Eu queria que o Henrique entrasse aqui na conversa. Ele está tão caladinho, o Henrique, porque o Henrique ele fez uma cobertura muito importante sobre essa tentativa de golpe. E aí, Henrique, como é que você vê aí o símbolo do Ainda Estou Aqui aí nesse nosso contexto de luta? Yara, o Flávio Dino até citou, né? Desculpa. Eu não tenho dúvida de que o filme veio no momento, assim, foi ao acaso, tá? É claro, assim, ele foi produzido, filmado, editado, enfim, ficou pronto, mas o momento em que ele surge casa muito com esse momento dramático que o Brasil atravessou, né? Justamente ali quando ele é lançado, começa a ganhar notoriedade, a crítica começa a saudá-lo, é justamente no momento em que surgem esses acontecimentos, né? Um ataque perpetrado por um extremista, a descoberta do plano de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, a prisão de militares de unidades de elite das Forças Armadas que estavam aí envolvidos, né, no desenrolar desses planos, enfim, tudo isso. Então, assim, não poderia ter um momento melhor para isso surgir e ganhar notoriedade para o mundo, inclusive, seja na Vanity Fair, no New York Times, o momento era exatamente esse. Eu, às vezes, fico um pouco... Eu sou um sujeito, para além de cético, às vezes eu parece que eu sofro de uma... Eu diria que um ligeiro e discreto pessimismo meio crônico, assim. A Ana falou um negócio interessante agora, né, a respeito da... olha, a pessoa que fala bem do Bolsonaro e que apoia o Bolsonaro deveria assistir esse filme. É lógico que a questão pedagógica é exatamente essa. Você retrata numa obra algo tão dantesco como foi o período da ditadura militar brasileira, e um episódio como esse, o assassinato do Rubens Paiva, você retrata para que aquilo sirva também como exemplo para que se ensine. Por que tantos filmes do Holocausto, não é mesmo? Para mostrar o horror que foi aquilo. Mas eu fico tão desesperado, às vezes, porque eu tenho a impressão que existe uma gente tão ruim e tão cínica, tão suja de alma, que quando assiste esse tipo de coisa, ainda se mantém do lado do mal por uma simples, digamos assim, relação de semelhança, de se enxergar no mal e ver que o mal ali reflete a sua imagem, e a sua imagem reflete o mal. Então, assim, a gente está vivendo tempos tão horrorosos, né, tão ordinários. Então, você imagina que uma obra desse tamanho ganha a projeção que ganhou, hoje está aí, vai ser indicada ao Oscar, eu não tenho dúvida disso, o Globo de Ouro, enfim, vai receber toda a premiação que uma obra desse tipo merece. E, no entanto, a gente ainda encontra tantas frações da sociedade, eu não vou nem dizer que tantas franjas, porque já não são mais franjas, né? Já essas pessoas estão no conjunto todo da sociedade e elas permanecem aí apoiando esse tipo de coisa. É algo tão ordinário, tão canalha, e que caminha, como eu disse no comentário anterior do Lira, né? Essa coisa do Brasil andar na contramão do fluxo. Me lembra aquele clipe da banda britânica do final dos anos 90, o The Verve, né, o Bittersweet Symphony, que o cara andava na rua no contrafluxo, assim, esbarrando em todo mundo.
o Brasil, cada vez mais, parece que se empenha nessa tarefa de caminhar contra o fluxo, esbarrando em todo mundo, esbarrando na civilidade, na decência, no respeito à dignidade humana. Enfim, aí vem uma obra-prima dessa, como esse filme, e você ainda encontra gente do outro lado tentando, de alguma forma, fora o que a gente não lê na internet, né, de pessoal falando bobagem sobre o Rubens Paiva, enfim, sobre a própria... Regina Duarte. Sim, então assim, uma coisa, é algo tão horroroso, né, que a gente às vezes se perde um pouco. Mas tá aí um caso que parece que foi, eu não sei se foi pedagógico ou se realmente ela tá meio gaga. Mas tá aí um caso, a Regina Duarte opinou de forma positiva sobre o Ainda Estou Aqui, né? Mas, enfim, é isso. Então, eu queria trazer, porque até entre os fanáticos dessa seita, quem pelo menos respeita um pouco a arte, né, tem que dar o braço a torcer, é uma obra-prima. E eu quero passar para você, para a gente finalizar aqui esse bloco, Ana, de você fazer aí o que a gente pode esperar aí? Vai vir Oscar, vai vir Globo de Ouro, como é que você está vendo? Então, eu queria só falar antes também, eu sou diretora, eu fundei o BIF, né, o Brasil International Film Festival, se você quiser mostrar o site bifestival.com, né, Brasil International Film Festival, que é o Festival Internacional de Cinema de Brasília. E a pauta sempre foi eu já filmes... fui palestrante desse coisa sobre moda. Exatamente. E no BIF, assim, o Festival Internacional de Cinema de Brasília, ele nasce em 2012 para realmente trazer filmes que falem de vários locais do mundo, de crises, né? Tinha um holofote em crises, né? O cinema, né? Mostrando as crises. Um panorama aberto, um panorama da África, dos independentes americanos, e nas mostras competitivas, né? Os filmes que vão ainda dialogar no futuro. Diante disso, a gente sempre teve, assim, uma presença forte desses filmes que questionam memória, né? E não é só da América Latina mesmo. E a pauta agora é essa, gente. A gente teve um evento aqui, que foi o G20, que foi muito grande, muito importante. Essa aliança realmente, ela está acontecendo, né? E logo depois do G20, você tem o lançamento nos Estados Unidos, né? Na Europa. Eu ainda estou aqui. E essa campanha não é uma campanha comprada, né? Qual é o interesse deles em divulgar o Brasil, de indicar uma atriz brasileira? Não, é porque realmente tocou, e porque o mundo está pedindo isso agora, né? Filmes que realmente falem do que aconteceu, não só o que se está na cabeça das pessoas, tipo besterol. Ninguém quer besterol. Parece que depois da pandemia as pessoas querem ver a coisa realmente, ver gente, ver interpretações. E eu acho que não tem erro da gente estar, porque saiu a lista, você estava perguntando para a gente concluir, os pré-finalistas da melhor filme internacional, né? Tem o site também, que é bifestival.com. Teve a Inês Vardá, homenageada na última edição, já tinha falecido, mas o cinema dela é muito político, né? Mas essa questão toda dos indicados, a melhor, que hoje chama filme internacional, melhor filme internacional, não é mais filme estrangeiro, né? Que ficam 5. É um crivo, né? Violento. Mas já está nos 15, né? Pré-indicados, então está nos 15. E o Globo de Ouro, como termômetro, já tem indicação de melhor filme de língua estrangeira e melhor atriz em drama, que ela está concorrendo aí. Vocês viram O Quarto ao Lado, por exemplo, que tem a Tilda Swinton, do Almodóvar? Ela está, assim, fantástica. É um filme que fala sobre eutanásia, um filme muito complexo, dos melhores filmes dele. A Angelina Jolie, né? Você está ali com nomes, Kate Winslet, né? Todos com a nossa Nanda, com a nossa Fernanda Torres. Então, não há dúvida que vá para a reta final. Eu acredito que o Globo de Ouro já vai dar ou filme ou atriz, e aí no Oscar que a gente vai ter essa comprovação. Eu estou apostando que a gente ganha aí melhor filme de língua estrangeira, e também acho que nosso caminho agora é esse, sabe? Querer mais filme nacional nas telas, com a cota de tela, eu acho que vai voltar a ter mais opção, porque a gente produz, né? São mais de 150 longas,
que não chegam às salas, chegam nos festivais. Os festivais têm que acontecer mais, a gente é do fórum dos festivais, tem que ter festival de tudo quanto é canto, porque os festivais ocupam os espaços, né? Geralmente são preços populares ou igual o BIF é um festival gratuito. Então, assim, e vai online também. Então, tem que ter mais festivais. O Brasil é enorme, o Brasil produz muito cinema. Então, tem que ir ao cinema para ver o Auto da Compadecida no Natal, sabe? Tem que assistir filme nacional, porque tá muito bom, Henrique. O cinema nacional tá muito maduro. E a torcida é grande. Eu acho que vale aqui a gente torcer muito, porque é a coisa do. O Henrique tá pessimista, né? Que é um jeito da gente ir para frente também. Eu acho que quando a autoestima, né? Tá aí o Senna na Netflix aí, com uma musiquinha que entendeu? Todo mundo sentindo um período muito difícil no Brasil, uma torcida. Acho que torcida faz bem, né? E eu estou na torcida aqui pelo Oscar. Verdade, eu concordo. Eu acho que Ainda Estou Aqui dialoga muito com outra obra que me impactou muito, que foi 1985. Eu fiquei morrendo de inveja dos argentinos terem fechado a faculdade. Sim! Eles começaram uma outra conta agora, que vai demorar para eles pagarem, né? Mas aquela ali eles fecharam. E aquilo, sabe, e foi justamente no retorno de Lula, né? Que foi justamente ali nessa nova virada, esse recomeço do Brasil, né? Porque é muito fácil destruir, difícil muito rápido. Muito rápido, é gafanhoto, como diz o presidente Lula, uma praga de gafanhoto que devastou. E eu acho que se você quiser entender a destruição que eles causaram, olha para a cultura, olha para o tanto que foi feito e está aí o resultado, a colheita. Minha querida, adorei recebê-la, adorei conversar com você. Volte mais vezes, vamos falar mais sobre cinema. Tem muita... Nossa, eu queria tanto te perguntar sobre 100 anos de solidão, que eu estou in love. E outra, os ciclos, né? Na própria TV Brasil que eu trabalho, teve um ciclo sobre cinema e ditadura, gente, que foi, assim, um primor, assim, sabe? Um recorte tão bem, tão pensado, assim, na época, nos filmes que foram produzidos, que ficaram tanto tempo aí desaparecidos, né? Assim como as pessoas, a gente desaparece no cinema, quantos filmes foram censurados. Então, é uma maneira da gente estar atento, buscar também, colocar em casa para os amigos, fazer os nossos próprios cineclubes, né? Fazer sarau e fazer, tipo, cineclube de cinema. Adorei, Yara, Henrique, obrigada aí. Obrigada, por esse papo tão profundo e tão importante. Isso, olha, Feliz Natal, um super 2025 com uma colheita abundante para o cinema e para o audiovisual brasileiro. Muito obrigada, Ana. Um beijo grande. Obrigada, um beijo para vocês. Valeu, Ana, foi demais. Tchau, valeu. Tchau.